Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego, para a gente falar da derrota do Arsenal pro Manchester City por 2-1, 33ª rodada do Campeonato Inglês, da Premier League, e o Arsenal se complicou de vez na temporada. E como diziam os mexicanos, acho que na década de 70, 80 talvez, posso estar enganado, quando enfrentavam a seleção brasileira e costumavam dizer que jogamos como nunca e perdemos como sempre. Talvez essa frase se aplique para nós, diante do City, diante desse adversário, desse algoz de tantas temporadas que tem sido o City, a nossa pedra no sapato, a equipe do técnico Pep Guardiola. Bom, mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações aí, deixar o seu joinha e comentar também no vídeo aqui o que você achou da derrota do Arsenal, o que você espera agora, daqui em diante para a temporada do Arsenal. E, enfim, compartilhar esse vídeo também aí nos grupos de WhatsApp e de Telegram, nos seus grupos aí do Arsenal e de futebol, para a galera também tirar aquela onda, tirar aquele sarro, porque mais uma vez a gente está virando piada aí no futebol inglês. Gente, o Arsenal não fez um jogo ruim hoje, tá? A grande verdade é essa. Acho que o Arsenal melhorou e melhorou muito em comparação com a atuação diante do Sporting no meio de semana, o jogo pela Champions League. Hoje o Arsenal fez uma partida muito digna, muito honesta, de muita vontade, e no vídeo pré-jogo eu falava sobre isso, Eu falava que a gente tinha que fazer um jogo onde a gente colocasse o coração na ponta da chuteira. Só que por mais que a gente tenha feito um grande jogo, não foi o suficiente, Infelizmente não foi o suficiente. Eu acredito muito que se a gente tivesse conseguido sair do Etihad hoje com um empate, a gente conseguiria encaminhar melhor esse título. Eu acho que teria um impacto muito mais positivo para nós, obviamente, do que para o Manchester City, que vem muito bem, vem de uma sequência incrível de vitórias, e que vai ter uma tabela, teoricamente, até tranquila até o final da temporada. E nós, temos aí as nossas dificuldades, os nossos problemas a resolver, Próximo jogo do Arsenal é no final de semana contra o Newcastle, e o City joga no meio de semana contra o Burnley, o rebaixado Burnley, se assim a gente pode dizer. Praticamente o Burnley já deu adeus à Premier League e agora terá o City como adversário. Então é muito provável que nós entraremos em campo no próximo sábado com o mesmo número de pontos do Manchester City, e a depender do que for esse jogo do meio de semana do Manchester City contra o Burnley, a probabilidade é de que nós tenhamos perdido a liderança. Isso é um fato. Mas tem muito o que dizer, gente? Assim, a gente podia ficar aqui e falar muito sobre o jogo, falar do que aconteceu, de como foi a partida. Eu acho até que é interessante a gente falar da escalação, porque até o Eze, basicamente eu acertei a escalação na prévia do jogo de ontem, quando eu escalei o time com Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié, Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze. Porém, o Odegaard e o Noni Madueke tiveram condições de ir para campo, de ir para jogo, e entraram como titular. Então, o meio-campo do Arsenal foi formado por Zubimendi, Eze Zubimendi, Declan Rice e Odegaard. E o Eze atuando pela ponta esquerda, surpreendendo até na escalação o técnico Arteta, e colocando na ponta direita o Noni Madueke, estava aí em condições de jogo. E no comando de ataque, mais uma mudança, O Kai Havertz foi titular aí, preterido pelo Arteta na vaga do Victor Gyökeres. E o Arsenal, até pelo menos ali os 17 minutos, fez um jogo muito bom. 17 minutos do primeiro tempo, o Arsenal, em boa parte desse período da partida,
conseguiu dominar até as ações, embora a gente tenha tomado um susto absurdo com uma saída de bola do Raya ali, onde ele adianta demais e quase que o Haaland chega, né, para fazer o gol. O Raya conseguiu ainda se recuperar e mandar a bola para fora. Mas depois disso o Arsenal conseguiu conduzir bem, né, controlar um pouco a posse de bola, trocar passes. Agora, numa jogada individual espetacular do Cherki, o Arsenal acabou sofrendo o primeiro gol. E é o tipo de gol que nós não vínhamos tomando há muito tempo, né? O Arsenal há muito tempo não tomava esses gols, né? Esses tipos de gols. Aliás, o Arsenal de temporadas anteriores não sofria tantos gols quanto vem sofrendo nessa temporada atual, né? Então, são mais alguns detalhes, né? Alguns pontos aí que a gente observa de mudança que nos condicionou para essa situação, para esse momento que nós estamos vivendo na temporada. O City consegue abrir o placar, né? Nessa jogadaça, nesse golaço do Cherki. E aí, 1 minuto e meio depois, praticamente, aí é a vez do City, né, fazer uma besteira, uma bobagem enorme. Numa saída de bola, o Donnarumma também adianta demais, e aí na hora que ele tenta bater para frente, o Kai Havertz consegue colocar o pé e fazer o gol, né? Numa bola rebatida sai o gol de empate do Arsenal. E assim, por mais que a gente possa falar, nossa, que gol feio, que besteira do Donnarumma, né? Que falha glamurosa do goleiro italiano. É fato, é verdade. Mas valeu demais, né, a intensidade do Havertz, né, de marcar alto, de pressionar essa saída de bola, de correr muito para chegar ali para pressionar o Donnarumma, e ele foi aí contemplado, né, ele foi agraciado com o gol que deixou tudo igual ao jogo e colocou ainda mais fogo na partida, né, essa que é a verdade. Antes até dos 2 gols, teve uma bola na trave também do City, então o jogo ele foi bastante equilibrado, foi um jogo bastante animado, agitado. As duas equipes entregaram um futebol de duas equipes que realmente brigam pelo título. Eu acho que a gente teve um jogo até muito mais equilibrado do que a final da Carabao Cup, né? Depois que o Arsenal sofre o primeiro gol na final, aí tudo desanda, né? O emocional do time vai de arrasta, né? Essa que é a verdade. E hoje isso não aconteceu, embora o Arsenal tenha sentido bastante o gol, a reação, o empate veio muito rápido e aí traz de volta o Arsenal para o jogo. Na segunda etapa o Arsenal começa melhor, começa pressionando, tem ali pelo menos 2 boas arrancadas em contra-ataque, né? E aquilo que a gente falava, precisa jogar concentrado, precisa jogar prestando muita atenção e marcando muito bem ali os jogadores e principalmente os pontas do Manchester City. Isso até certo ponto deu muito certo, né? E aí o Arsenal conseguiu aí 2 contra-ataques, 2 bons contra-ataques. Num deles o Havertz recebe um passe do Odegaard e bate na saída, o Donnarumma faz uma defesa espetacular. No outro o Eberechi Eze acerta a trave. Então o Arsenal criou oportunidade, gente. Essa que é a verdade. O Arsenal fez um jogo duro contra o Manchester City. O Arsenal não foi mal no jogo de hoje, mas não foi bem o suficiente para vencer os caras. E aí, depois de uma pressão que não surtiu resultado em termos de gol, em termos de vantagem no placar, Erling Haaland, né? Esse cara é complicado, né, gente? E assim, o quanto ele machuca, né? O nosso time é absurdo, né? E o quanto ele provoca, é o tipo de jogo que já deu para notar que ele gosta, né? Porque ele se impõe e assim, ele acaba que decide, né, os jogos e hoje não foi diferente. Tem um puxão glamouroso ali do Haaland no Gabriel Magalhães, e aí o pessoal pode dizer que mas o Gabriel também estava puxando, mas enfim, quem que é que leva vantagem, né? Mas eu não vou nem entrar nesse ponto, porque o Anthony Taylor dispensa apresentações, né? Ele dispensa comentários. Teve uma falta escandalosa em cima do Nkapie no segundo tempo, que ele não marca. Teve uma falta em cima do Havertz que poderia ocasionar a expulsão do jogador do Manchester City, que ele também não o fez, e a gente viu
o Cubarsí do Barcelona ser expulso por um lance muito parecido na Champions League. Então, mas não dá para falar de arbitragem, gente. O fato é que o Arsenal deveria ter feito jogos tão bons quanto os de hoje em todas as rodadas do campeonato. Essa que é a verdade. E mesmo oscilando, o Arsenal não poderia perder pontos. Que a oscilação do Arsenal fosse empatar, né? E não ser derrotado, como aconteceu para o Manchester United em casa, como aconteceu para o Bournemouth. Alguns resultados que nós não poderíamos perder ponto, como contra o Nottingham Forest, como o Wolverhampton. Então a gente acabou deixando pontos, né? O empate contra o Brentford. A gente acabou deixando muitos pontos pelo caminho e talvez a gente tenha acordado tarde, né? Porque agora os caras chegaram, tiraram a vantagem. Obviamente o Arsenal ainda tem 3 pontos de vantagem, mas o City tem um jogo a menos, a gente está sempre lembrando isso daqui. E eu não sei até que ponto o jogo de hoje e a postura do time hoje pode trazer benefício para a gente na sequência da temporada, né? Eu espero que traga benefícios, eu espero que o time olhe para a partida de hoje e veja que é possível, né? Que é possível a gente ainda jogar bem, a gente ainda somar pontos. O Arsenal precisa colocar como meta, né, como missão, vencer os últimos 5 jogos. É isso que o Arsenal precisa fazer. O Arsenal não pode negociar mais com nenhum outro resultado e agora precisa também torcer por um tropeço do Manchester City, o que eu acho que é muito difícil, é muito improvável. Se a gente levar em conta que, pela tabela, o principal adversário do Manchester City era o Arsenal e o Arsenal foi derrotado por eles hoje. Então eu não acredito, é muito difícil a gente imaginar que outro adversário, né, que está abaixo na tabela possa atrapalhar a vida do Manchester City. O futebol tem das suas surpresas, obviamente, mas é muito difícil a gente acreditar nisso. Não dá para criticar o Arteta hoje, embora no segundo tempo ele tenha tirado o Eze, e aí fica aquela grande dúvida se ele tirou o Eze por questão técnica mesmo, de achar que ele precisava mexer no setor onde o Eze estava, precisava corrigir alguma coisa, ou de repente o Eze sentiu alguma coisa, cansou. Vale lembrar que o Eze voltou contra o Sporting, então tem a questão do ritmo de jogo, né? O Eze que estava machucado, se recuperou, e aí ele coloca no jogo o Martinelli na vaga do nosso glorioso Noni Madueke, que não foi bem no jogo de hoje, é verdade. E aí também ele opta em colocar o Leandro Trossard na vaga do Eze, para corrigir aquele lado esquerdo lá. E, aliás, até pensando, né, talvez ele tenha posto o Trossard para dar mais gás ali, né? Colocar um jogador mais descansado mesmo para o jogo. Mas para mim o Eze foi um dos melhores jogadores do Arsenal hoje na partida. Chamou a responsabilidade. Primeiro tempo, quase que todas as bolas de criação passavam pelos pés do Eze. Eu acho que faltou um pouco da aproximação do Declan Rice e do Zubimendi no jogo de hoje. O Odegaard também se movimentou bastante. O Eze não guardou posição, né? Vale a gente lembrar isso, que ele entra para fazer o lado esquerdo, mas ele não guardou posição, então muitas vezes ele vinha contribuir, ele vinha ajudar ali o Odegaard. E o Odegaard fez uma boa partida também. Muito bom ver o Odegaard em campo e jogando bem de novo. Mas faltou, ainda faltou, gente. O suficiente, né? Eu lembro que os mais saudosistas aí vão se lembrar também das entrevistas do técnico Muricy Ramalho, né? Quando o São Paulo perdia jogos. E aí alguém perguntava, e aí, Muricy, o que faltou para o São Paulo vencer? Faltou fazer mais gols do que o adversário, né? Aquela resposta bem brucutu, né, do técnico Muricy Ramalho, mas que é a mais pura verdade, e faltou isso pro Arsenal. Faltou fazer mais gols do que o Manchester City, faltou sofrer menos gols do que o Manchester City, não conseguimos. E agora a gente vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar muita piada, já vejo isso nos comentários dos conteúdos que a gente solta, tanto no Instagram quanto
aqui no canal, né? O pessoal provocando, e aí faz parte, né? Faz parte. Agora, eu espero que todos os adversários eles possam sentir na pele o que nós, torcedores do Arsenal, estamos sentindo. São 22 anos, né, na espera por esse título. Tem muita gente nova aí, a garotada que começou a acompanhar o Arsenal, começou a acompanhar futebol agora, que ainda não viu o Arsenal ser campeão. Então, não queiram estar na nossa pele, mas eu vou torcer muito para que vocês um dia passem por isso. Porque se confirmar, né, o título do City, nós seremos vice-campeões pela 4ª vez consecutiva. Eu espero que não. E eu disse no pré-jogo de ontem que a gente sofre, a gente se entristece, tem jogos que a gente fica extremamente nervoso, com raiva, com ódio, tem outros jogos como o de hoje que a gente fica só decepcionado mesmo, só triste. O jogo de hoje a gente... Eu acho que o sentimento de grande parte da torcida do Arsenal hoje é de tristeza, porque o time jogou bem. Mas é isso, né, não perdendo o fio, a gente volta na próxima semana a campo e nós, torcedores, estaremos de volta acompanhando e torcendo e empurrando esse time, mesmo à distância. A gente está aqui no Brasil e tem uma paixão absurda por esse time, é algo que não se explica, né, gente? Então, estaremos aqui de novo, né? Ao longo da semana, trazendo notícias, trazendo informações de bastidores, notícias de mercado, se houver, e no final de semana trazendo mais uma cobertura do Arsenal para mais uma rodada da Premier League. E agora é ligar o secador para que o City tropece, né? Para que o City entre num redemoinho de derrotas e de jogos horríveis, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, deixar o teu joinha, ativar as notificações aí para você ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui de cobertura do Arsenal. E deixa o teu comentário aí o que você achou do jogo de hoje, né? Se você tem alguma crítica ao Arteta, crítica à arbitragem, crítica aos jogadores, ou se você quer deixar só um apoio aí para a rapaziada, porque o time hoje, não dá para dizer que o time não se entregou, né? Não se entregou. Lembro de um carrinho do Hincapié no primeiro tempo absurdo, que ele levanta e a galera vibra com ele. Magalhães peitando o Haaland, os dois ali tete a tete. Alguém que chegou ali dando um empurrão no Rodri. Enfim, era esse o espírito. Mas o Arsenal precisa entender que precisa desse espírito às 38 rodadas do campeonato, se quiser vencer a Premier League, né? Se quiser construir aí uma hegemonia na competição novamente, né? Precisa ter essa postura em todos os jogos. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês aí um ótimo final de semana, um bom feriado, né? Semaninha com feriado aí vai ser bom pra galera descansar, recuperar as energias, e a gente volta na próxima aí com mais vídeos do nosso Arsenal, tá bom? Forte abraço a todos, valeu, falou, falou, falou!